Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no 10º dia de clamor, Senhor, tenha misericórdia de mim. E o tema da mensagem de hoje é quando nós é que somos convocados, chamados a exercer a misericórdia na vida do próximo. É bem certo de que nós queremos alcançar a misericórdia do Senhor. Mas quando nós é que precisamos ter essa atitude para com o próximo? Aprendemos que na Bíblia, que receber e praticar misericórdia são caminhos inseparáveis daqueles que amam e daqueles que se dizem filhos de Deus. Porque o nosso Pai é assim misericordioso, precisamos manifestar também o caráter dele. Vamos aprender na palavra do Senhor um exemplo de um rei que exerceu a misericórdia para com o seu servo, e o seu servo, tendo uma atitude ao contrário daquilo que ele recebeu, ele querendo punir o seu conservo com uma dívida bem inferior ao que ele foi perdoado. É o que Jesus mostra, dizendo que é semelhante ao reino. Olha só, o Jesus começa dizendo assim: por isso o reino dos céus é como o rei. Olha que lindo, ele compara o reino de Deus com o reino da terra. Então, se no reino de Deus há misericórdia, precisamos exercer aqui embaixo também a misericórdia. Vamos entender isso. Muitas das vezes queremos receber, mas não queremos praticar, não é verdade? Vamos para Mateus, capítulo 18, versículo 23, que vai nos ensinar muito nesse dia. E talvez Deus está esperando de você essa atitude. Você está aqui clamando a Ele misericórdia, e Ele está esperando que você tenha misericórdia dessa pessoa que errou com você, dessa pessoa que te ofendeu, dessa pessoa que te traiu. E o Senhor está esperando que você o perdoe. Seja qual for o tamanho da dívida, nem se compara à dívida que você tem com o Senhor. E Ele mesmo assim também te perdoou. Ele, a misericórdia te alcançou e o favor dele é na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, não se demore. Ei, não deixe para amanhã, não deixe para depois, exerça hoje. Se você é essa pessoa que Deus está chamando a ter a misericórdia para com o seu próximo também. Vamos analisar tudo isso. E quando é uma atitude de misericórdia para com o próximo? É quando esse próximo falha comigo, aí eu mesmo assim eu escolho perdoar. É quando ele me fere e mesmo assim eu decido não revidar, mesmo tendo o poder, mesmo tendo a oportunidade para revidar, e eu prefiro exercer a misericórdia e perdoá-lo. É quando alguém que está fragilizado por ter nos ferido e algo aconteceu com ele, mesmo assim a gente oferece apoio. Não é verdade? Quantas pessoas que nos prejudicaram ao longo da nossa vida e de repente sobreveio na vida dele, na família dele, um mal, uma necessidade, e ali ele vem te pedir socorro, ele vem te pedir ajuda. O Senhor quer que você tenha misericórdia dele, que você exerça esse papel de filho de Deus. Amém? Hoje o Senhor está nos chamando a isso. É quando alguém erra e nós damos uma nova chance, uma nova oportunidade, porque assim o Pai faz conosco. Vamos lá, Mateus 23, capítulo 18, versículo 23, que diz assim: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença o que lhe devia uma enorme quantidade de prata.
Este homem, este servo, não devia pouco ao rei, ele devia uma enorme quantidade. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendidos para pagar a dívida, ou seja, fazer um acerto de contas. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão. Você percebe que o Senhor não teve só paciência, mas ele teve compaixão deste homem a ponto de não esperar que ele pagasse a dívida, porque a dívida talvez era impagável. Mas o que esse rei fez? Ele cancelou a dívida e o deixou ir. Olha a misericórdia desse rei para com esse servo. Ele não parcelou a dívida, mas ele cancelou a dívida deste homem. E era uma grande quantidade. Mesmo não olhando para o que faltaria para o rei. Imagina o rei pensaria: não, eu vou deixar de receber essa dívida. Eu poderia lucrar com isso. Ele cancela, ele anula e ele libera este homem. O nosso Deus é assim. Quantas vezes vamos diante do Senhor tentando negociar? Senhor, se o Senhor fizer isso, se o Senhor cancelar essa dívida, eu vou pagar essa e essa promessa. Não é verdade? Eu vou fazer esse e esse sacrifício. Você está parcelando a dívida e o Senhor diz para você: não, eu prefiro cancelar. Cancelo essa dívida. Eu prefiro te perdoar. Eu prefiro que a minha misericórdia te alcance, te ajude neste problema, nessa dívida, nessa necessidade, e está tudo cancelado. Você não precisa me pagar nada. Lembrando que promessas e votos são nós que fazemos para com Deus. Deus não nos pede nada. Deus não nos pede. Mas nós, por precipitação ou por aflição mesmo de coração, dizemos: se o Senhor fizer, eu farei assim, assim, assim. Não é verdade? Tentando parcelar. E o Senhor vai lá e fala: filho, filha, eu estou cancelando. Olha a misericórdia deste rei, o nosso pai. E aqui no 28 diz: mas quando aquele servo, aquele que foi perdoado, não parcelado, aquele que foi totalmente liberado, não só ele, você percebe que a consequência viria para ele, para a esposa e para os filhos? E o que o rei faz? Cancela a sua dívida e o deixa ir. E este homem, na sua liberdade, usufruindo da sua liberdade, do seu perdão de dívidas, o que ele faz? Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ou seja, ele devia para o rei grande quantidade de prata. E o conservo dele devia a ele 100 denários. Um denário era um dia de trabalho. Então é como se fosse 100 dias de trabalho, de salário. E ali agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. É isso que as pessoas fazem umas com as outras. Quando somos perdoados, damos glória a Deus, damos graças, louvores. Mas quando encontramos com aquele que nos deve uma ofensa e não nos pediu perdão, nos deve algo financeiro, e aí o que a gente faz? A gente faz exatamente o que este servo fez. Pegamos eles e obrigamos: pague-me o que você deve. Ou peça-me perdão, pois você nunca me pediu perdão. Queremos do outro o que nós não tivemos que fazer, não é verdade? Porque a misericórdia nos alcançou. E aí recebemos a misericórdia, o perdão, e nós não praticamos isso. E no 26 está escrito: então o seu conservo
caiu de joelhos e o implorou. O seu conservo teve a mesma atitude que ele teve para com o rei, ajoelhando-se, implorando, mas o resultado é outro. E ele tem a mesma fala: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Ele não está nem pedindo também o cancelamento da dívida, está dizendo: tenha paciência, eu vou te pagar. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. O que acontece aqui? Ele tem uma reação diferente da que ele recebeu. É isso que o Senhor está nos chamando hoje, para praticarmos, para exercermos exatamente aquilo que recebemos. Recebemos do Senhor a misericórdia, vamos exercer misericórdia. Estamos recebendo do Senhor perdão, vamos exercer também o perdão. Estamos recebendo do Senhor a paciência, vamos exercer também paciência. Não quer dizer que é fácil, meu irmão, mas quer dizer que se o Pai faz, se o Pai tem essa atitude conosco, eu também posso ter. Podemos pedir o Espírito dele que nos capacite a viver assim. Lembrando que o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus é o nosso ajudador. O Espírito do Senhor é o nosso conselheiro. Então, ele nos ajuda a sermos pessoas melhores. Ele nos ajuda a sermos pessoas praticantes da palavra. É o Espírito de Deus que faz tudo isso dentro de nós. Como seres humanos, somos falhos, somos como esse servo que reagimos com dureza, com raiva, com ira contra os nossos conservos. E quem é o conservo? É aquele que é menor que você. Aquele que às vezes te implora, te pede, te suplica algo. Mas o Senhor quer sim que venhamos ter uma atitude de filhos de Deus, tendo misericórdia, tendo perdão, até mesmo cancelamento. Cancelamento, você já parou para pensar? E você nunca sairá no prejuízo, nunca sairá, porque aquele que te observa, aquele que te vê no secreto, no oculto, vai te recompensar por toda a boa atitude que você tiver. É isso, o Senhor te recompensará em nome de Jesus. Então o Senhor hoje está nos convidando, você, a termos essa atitude, essa prática de misericórdia. Quem recebe misericórdia de Deus deve viver misericórdia com as pessoas. A dureza com o próximo, como esse servo. Esse servo foi duro com o seu conservo. A dureza com o próximo revela a ingratidão pelo que Deus já fez por nós. E é verdade. O Senhor já nos perdoou bem antes mesmo de pedirmos perdão. Mas nós acessamos o perdão quando vamos a Ele. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados. A atitude de Cristo foi antes mesmo de você se achegar a Ele. Isso é misericórdia, meu irmão. A misericórdia que Deus espera que eu e você ofereçamos é a mesma que Ele nos oferece diariamente quando acessamos o trono da graça. Lembra da mensagem anterior de Hebreus? Quando eu acesso o trono da graça, e aqui conta a história de um rei, e o rei, ele fica onde? No trono. Não é um trono de julgamento, mas um trono da graça, onde o favor foi manifestado, onde o perdão foi manifestado, onde a misericórdia foi manifestada. Então é isso, precisamos acessar o trono da graça e precisamos também oferecer a outras pessoas a graça. Amém? Então é isso. Amém, meu irmão? Vamos orar para que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração. Sabemos que não é fácil, somos seres humanos, somos cobrados por outras pessoas. Mas é mesmo? Você vai perdoar essa pessoa? Essa pessoa te fez tanto mal.
As pessoas querem que a gente tenha essa atitude. E é onde você vai pesar mais. É onde você vai escolher viver como um filho de Deus ou agradar o seu amigo. Ser semelhante a Deus ou ser semelhante a este amigo no qual diz: se eu fosse você eu não perdoava, porque o que ele fez é gravíssimo, o que ela fez não tem volta. Mas o Senhor quer que exerçamos, que praticamos aquilo que Ele faz conosco. Amém? Vamos orar. Pai, damos graças ao Senhor pelo dia de hoje. Muito obrigada por esta palavra maravilhosa do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, assim como o Senhor perdoou os nossos pecados, venhamos também perdoar aqueles que nos ofendem. Assim como o Senhor nos perdoa toda vez que ofendemos ao Senhor, quando não damos ouvidos à Tua voz, quando praticamos tudo que desagrada ao Senhor. Ah, Senhor, quando deixamos que o nosso corpo, que os nossos olhos, a nossa alma se corrompe, Senhor, pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós e queremos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos regenere, que o Senhor nos transforme. Mas quando é para com o próximo, queremos a punição, queremos a consequência. Ah, Senhor, que venhamos ser semelhante ao Senhor, que venhamos perdoar aquele que nos ofenderam, perdoar aqueles que tramaram e que praticaram algum mal contra nós, que venhamos liberá-lo, assim como esse rei liberou este servo, que venhamos liberar essas pessoas da nossa vida, deixá-los ir, deixá-los partir, liberando-os, perdoando-os, tirando, Senhor, qualquer acusação, qualquer dívida, cancelando toda dívida, Pai. Que assim seja, que eles vão em paz, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que venhamos chamar a atenção do Senhor no dia de hoje, não somente pelo nosso clamor, mas pela nossa atitude em sermos parecidos contigo, parecidos com o Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, ensina-nos a ser como o Senhor. E sabemos que o Espírito Santo é um excelente professor, que o Espírito Santo é um excelente mestre, que ele venha nos ensinar e nos dar um coração de compaixão, perdoador e misericordioso. Em nome de Jesus, manifesta Espírito Santo na nossa vida, que venhamos ser parecidos com o Pai, assim como Jesus foi e é parecido com o Pai. Ele nessa terra exerceu a misericórdia para com os necessitados, para com aqueles que precisavam do perdão, para os transgressores, os pecadores. Ah, Senhor, que assim sejamos também, em nome de Jesus Cristo. Termos o mesmo caráter que Cristo teve quando andou nesta terra. Que assim seja e que o nosso coração se torne leve para liberar pessoas, cancelar dívidas, seja o qual for, seja da ofensa, seja a dívida da rejeição, seja a dívida do abandono, seja a dívida até mesmo financeira, Pai. Sabemos que o Senhor é aquele que repõe, o Senhor é aquele que recompensa, que nunca nos deixa faltar. O Senhor não é o Deus da falta, mas é aquele que faz sobrejar, aquele que faz multiplicar. Que assim seja na vida deste meu irmão, dessa minha irmã e toda a sua família, na minha vida e na minha família. Que assim seja no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Se essa mensagem falou o teu coração, meu irmão, compartilha, se inscreva, comente, curta e que o Senhor te abençoe, não pouco, mas grandiosamente, todos os dias da sua vida, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo e até o próximo clamor, se Deus quiser.